Olá, turma! Vamos agora iniciar a resolução de um exercício de reta de perfil. Representar a épora da reta de perfil R, formada pelos pontos C e D, e descrever a sua trajetória. Então, o ponto C é 12, 2 e 6. O ponto D, interrogação, menos 9 e menos 1. Bom, antes de iniciarmos o nosso exercício, a primeira coisa que vamos fazer é determinar o valor desta interrogação que está na abscissa do ponto D. Sabemos que todos os pontos de uma reta de perfil possuem a mesma abscissa. Então, logo, aqui também o valor será igual a 12. Todo e qualquer ponto de uma reta de perfil possui o mesmo valor de abscissa. Assim, nós temos o ponto D, 12, menos 9 e menos 1. A primeira coisa que iremos fazer é traçar a nossa linha de terra, desta forma. Sempre lembrando que a representação da linha de terra se dá através desses dois tracinhos paralelos nas extremidades. Agora nós vamos marcar a origem para as abscissas. As abscissas, todas elas, o valor é 12. Então, nós vamos procurar marcar essa origem um pouco mais para a esquerda, desta forma, indo com D0. Passando pelas abscissas dos pontos, nós vamos traçar uma linha de chamada de forma tracejada. E aí nós vamos marcar sobre essa linha os afastamentos e as cotas dos dois pontos. O ponto C tem afastamento igual a 2 e cota igual a 6. C'. O ponto D tem afastamento menos 9, então afastamento negativo é para cima. Aqui será a projeção horizontal e a projeção vertical menos 1 para baixo. D'. Bom, feito isso, nós temos agora as projeções horizontal e vertical dos dois pontos e podemos traçar as projeções horizontal e vertical da reta. Então, passando pelas projeções horizontais C e D, nós vamos ter a projeção horizontal da reta R, que nesse caso coincidirá com a projeção vertical da reta, uma vez que os pontos estão localizados na mesma abscissa. Então, é uma característica da reta de perfil que R sempre coincida com R', ou seja, a projeção horizontal da reta coincida com a projeção vertical da reta e seja sempre uma reta perpendicular à linha de terra. Ok? Então, isso é uma característica primordial da reta de perfil. Daí a necessidade de lançarmos mãos Daí a necessidade de utilizarmos uma terceira projeção, ou projeção lateral, para melhor visualizarmos essa reta. Então, nós iremos realizar o procedimento de rebatimento das projeções dessa reta para a obtenção de uma projeção lateral. O processo de rebatimento para a obtenção da projeção lateral ocorre da seguinte forma. Vamos iniciar pelas projeções horizontais dos pontos. No caso aqui do ponto C, vamos localizar a projeção horizontal C. Essa projeção nós vamos rebatê-la para a linha de terra no sentido anti-horário. Então, vocês podem utilizar tanto um compasso ou o esquadro de 45 graus para fazer esse procedimento. Nesse caso aqui, eu vou simular o esquadro de 45 graus. Ou você pode também pegar a medida do afastamento e marcar sobre a linha de terra este valor correspondente. Nesse caso, nós vamos ter o seguinte: a partir da minha projeção horizontal C, eu vou rebater dessa forma em 45 graus até chegar nesse ponto da linha de terra, onde eu vou ter a minha projeção horizontal
rebatida à linha de terra. Esse ponto aqui nós vamos chamar de C1. Então é um ponto auxiliar, nesse caso aqui, que corresponde à projeção horizontal rebatida à linha de terra. Feito isso, agora eu vou ter que C1 e C' determinarão a projeção lateral do ponto C. Então, o procedimento é o seguinte: partindo de C1, eu vou traçar perpendicularmente à linha de terra para cima, em direção a C'. E partindo do C', eu vou traçar paralelamente à linha de terra até cruzar com essa linha auxiliar oriunda do C1. O cruzamento dessas duas retas auxiliares irá gerar a projeção lateral do ponto C, duas linhas. Já podemos observar que o ponto C é um ponto pertencente ao primeiro diedro, uma vez que ele está localizado aqui no primeiro quadrante. Para obtermos a projeção lateral do ponto D, basta repetirmos o procedimento adotado para o ponto C. Nesse caso, nós vamos identificar aqui a projeção horizontal do ponto D, que está aqui acima. Com o auxílio do compasso ou dos esquadros, realizar esse rebatimento sempre no sentido anti-horário. Então, nesse caso aqui, nós vamos nessa direção realizar esse rebatimento. Então, partindo aqui do nosso ponto D, 45 graus, nós vamos chegar até esse ponto. Mais uma vez, lembrando que essa distância aqui deverá ser igual a essa distância. Então, você pode medir também com a régua e transportar a medida para cá e fazer o traçado do rebatimento, usando sempre linhas tracejadas. Então, feito esse procedimento, eu obtive aqui na minha linha de terra a projeção horizontal rebatida à linha de terra D1. Obtida a projeção D1, nós vamos fazer o seguinte: D1 em conjunto com o D', uma projeção vertical, irão formar a projeção lateral do ponto D. Então, nesse caso, a partir da projeção D1, ou seja, a projeção horizontal rebatida à linha de terra, eu vou traçar uma reta auxiliar perpendicular à linha de terra em direção a D', e partindo de D', paralelamente à linha de terra, eu vou traçar uma reta auxiliar até cruzar essa reta vinda do D1. Nesse ponto de cruzamento, nós marcaremos o D, duas linhas, ou seja, a projeção lateral do ponto D. Agora que nós temos as duas projeções laterais dos dois pontos, nós podemos obter a projeção lateral da reta traçando uma reta por esses dois pontos, desta forma. Esta reta que eu acabei de traçar será a R, duas linhas, ou seja, a projeção lateral da reta R, ou terceira projeção. E essa projeção R, duas linhas, nós dizemos que ela está em verdadeira grandeza, ou seja, ela representa a própria reta R. A distância entre a projeção D, duas linhas e C, duas linhas é exatamente a distância entre os pontos objetos C e D. Feito isso, nós temos a épura da reta de perfil, que é composta pelas três projeções R, R' e R, duas linhas. Para finalizar o exercício, nós precisamos descrever a trajetória da reta, ou seja, indicar os diedros por onde ela está passando. Para isso, eu vou traçar uma reta paralela à minha projeção lateral, R, duas linhas, e identificar os pontos de mudança de diedro.
quando eu observo a projeção lateral da minha reta de perfil, eu estou observando a própria reta. E desta forma, a linha de terra se equivale ao plano π. E R' se equivalem a π', em termos de visualização do espaço. De forma que esse primeiro quadrante aqui corresponde ao primeiro diedro, o segundo ao segundo diedro, o terceiro ao terceiro diedro e o quarto quadrante ao quarto diedro. Sabendo disso, se a minha projeção lateral R2' corresponde, nesse caso, à própria reta R, nós podemos analisar que ela, nessa porção, está no primeiro diedro. Ao cruzar com π', há aqui uma mudança de diedro para o segundo diedro. E ao tocar em π, há a outra mudança de diedro para o terceiro diedro. Então, ela está aqui passando pelo primeiro, pelo segundo e pelo terceiro diedro. Sabendo disso, nós vamos fazer da seguinte forma. Nós vamos pegar a partir do ponto de mudança do diedro e traçar uma reta perpendicular à projeção lateral nesse ponto. E a partir da segunda mudança de diedro, traçar outra reta perpendicular. E proceder com o desenho das setas nas extremidades, igual nós fizemos com a reta qualquer. Assim, nós estamos determinando aqui as 3 porções para cada diedro, onde nós iremos realizar a identificação. Então, essa parte aqui de cima, ou seja, correspondente deste ponto para cima, corresponde ao primeiro diedro, ou seja, a reta a partir desse ponto, ela está aqui no primeiro diedro. A sua porção central está totalmente situada no segundo diedro. E a partir desse ponto de mudança para baixo, ela vai para o terceiro diedro. Assim, nós fazemos a identificação ou a descrição da trajetória da reta de perfil e concluímos este exercício. Esperamos a todos bons estudos e até a próxima videoaula.